E agora a gente vai falar de basquete, né? Por quê? Porque o Franca joga a primeira partida hoje em casa pelo Campeonato Paulista. O adversário da vez é o São José. O jogo acontece às 8 da noite no ginásio Pedrocão. E, claro, para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado muito especial que já está aqui no estúdio. Estou falando do supervisor técnico do Franca Basquete, Lula Ferreira. Chega junto aqui comigo, que prazer recebê-lo aqui no nosso Esporte Record. Dá um beijo aqui. Boa tarde para o senhor e para todo mundo que está acompanhando aqui essa entrevista agora com o nosso supervisor técnico, Lula Ferreira. Lula, seguinte, o time vem de duas derrotas, né? Duas primeiras derrotas no campeonato. Uma vitória hoje, qual é a importância de uma vitória hoje para o time? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse foi um planejamento feito com o Elinho, o head coach do time, e a gente sabia que o início da competição do Campeonato Paulista, que é a primeira competição dentro da temporada, seria com dificuldade. Nós tínhamos o Elinho como técnico, mais o Lucas Dias e o Jorginho participando da Olimpíada, outros atletas semi-contratados recentemente que ainda precisavam cumprir a etapa administrativa, e a gente sabia da dificuldade. Mandamos o nosso sub-22, que teve uma atuação ruim no primeiro jogo contra o Pinheiros, uma derrota onde a gente não teve chance de vitória, mas já no segundo jogo reagiu e por muito pouco na prorrogação que acabamos perdendo. Claro que são duas derrotas que têm uma importância, mas o sistema de disputa permite que a gente recupere isso adiante. Bom, a gente sabe então que o Franca Basquete começou então com o time sub-22, só que já está chegando reforços aí, como o David Jackson, o Hetzheim e também o Charles Rincon, né? Por que dessa mudança? Não, é que agora esses jogadores, eles já podem atuar. Hoje nós vamos ter, o Corvalan ainda tem uma pendência administrativa que não é certeza que ele possa jogar hoje, está mais para não do que para sim. E o David Jackson estava, sim, programado, e estou até aproveitando aqui para avisar a nossa torcida. Ele sentiu um pequeno incômodo na panturrilha no treino de ontem, então, por mera precaução, nós vamos segurar o David Jackson no jogo de hoje, para que ele não tenha nenhum tipo de problema de contusão. Bom, são 2 meses sem jogos, né, no Pedrocão, templo do basquete. Qual é, então, a importância do peso da torcida para os jogadores nesse campeonato? A torcida de Franca, ela já é incorporada como se fosse um jogador, né? A gente sempre conta com a presença do público, com o incentivo do nosso público, com a paciência que a torcida está tendo com os jogadores mais jovens e saber que a gente está num início de temporada onde a performance ainda não vai estar no pico máximo. Agora, a gente sabe que o Franca Basquete ainda segue com desfalques, né? Porque nós ainda não temos o Jorginho e o Lucas Dias, que estão com a seleção, né, de basquete nas Olimpíadas, né? A equipe, o time foi eliminado. Tem previsão, então, de retorno deles para as quadras? Sim, o Lucas Dias e o Jorginho, a partir da semana que vem, assim como o Elinho também, já estarão para treinamento. Mas ainda a gente vai seguir o nosso planejamento. Alguns jogos, principalmente jogos fora de Franca, talvez a gente não leve todos os nossos jogadores principais para que a gente faça uma boa preparação física, porque quando você treina preparação física forte na pré-temporada, isso impacta negativamente na performance técnica. Então, a gente vai ajustar isso jogo a jogo. Agora, aproveitando a sua presença, Lula, qual análise que você faz sobre a seleção brasileira de basquete nas Olimpíadas? Olha, eu acho que a seleção brasileira teve o grande mérito de ir para a Olimpíada, classificar num pré-olímpico, tirando a Letônia dentro da sua casa, então foi uma conquista gigantesca. Caiu numa chave dificílima, tanto é que a Alemanha e França, que estavam na chave do Brasil junto com o Japão, a Alemanha e França estão na semifinal da Olimpíada. Então era uma chave muito forte. Naturalmente o Brasil fez o seu máximo, mas o máximo nosso hoje ainda não é suficiente para ganhar das grandes potências e claramente não seria para ganhar do Dream Team americano. Bom, mas gostei, viu? Não, porque foi bem, o time fez o foi longe, possível. fez o possível. Foi combativo, foi competitivo. Sim, foi competitivo, exatamente. Agora, Lula, a gente sabe que o Franca Basquete encara, então, São José, né, às 8 da noite. Qual é a expectativa da equipe? Não, a expectativa é muito boa. Os garotos que estão tendo a oportunidade de jogar estão super empolgados. A gente tem o Zu e o Natan, principalmente, que são os mais jovens já encaixados no time adulto. Mas temos outros bons jogadores que vão surgir e eu tenho certeza que com o empurrão da torcida e a presença dela no Pedrocão,
vai facilitar muito o nosso trabalho. Aí, com certeza, a torcida vai estar lá presente, né? Vibrando pelo touro, né? Conta sempre com isso, né, Marcelo? Tá certo. Lula, muito obrigada pela sua Marcelo, participação, viu? Muito obrigada mesmo.